Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma atividade de debate PE, dessa vez com presença altamente prestigiosa do professor Juvenil. E essa atividade diz respeito ao lançamento do livro em língua portuguesa, primeiro saiu em inglês, é o livro A Crise do Neoliberalismo, com a parceria da editorial Boitempo, tá? Que é a nossa parceira nessa atividade. Então, com a palavra o professor Adalmir, para abrir a apresentação do autor, e daremos depois o início às atividades. O professor falará aproximadamente 40 minutos, é o suficiente? Tá. E depois abriremos ao público. Tá. Boa tarde a todos e a todas as pessoas que estão presentes. Agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço em especial ao Gerard, o professor Gerard Dominil, que também já não é a primeira vez que vem na FEA, já digamos, sempre que ele passa pelo Brasil, a gente procura trazer ele para cá, porque, digamos, escutar o professor Gerard sempre nos adiciona coisas importantes. Dessa vez o professor Gerard veio lançar esse livro pela editorial Boitempo, A Crise do Neoliberalismo, que é um livro, da minha perspectiva, que faz a interpretação mais importante e mais interessante sobre a crise, a atual crise que nós estamos vivendo, a atual conjuntura que nós estamos vivendo. O livro é traduzido, esse é o livro original em inglês, A Crise do Neoliberalismo, que foi produzido, foi editado inicialmente pela Harvard, de Harvard. O professor Gerard tem outros livros pela editora de Harvard. É difícil apresentar, digamos, o professor Gerard. O professor Gerard, ele começa a trabalhar com Marx na década de 70, teria uma contribuição extremamente importante na década de 70 sobre o debate da transformação, que é um debate que surge logo depois, digamos, da obra do Marx, e o professor Gerard, juntamente com o professor Bucampone, da Universidade da New York University, nos Estados Unidos, eles dois escreveram de modos separados, um na França, outro nos Estados Unidos, e apresentaram uma solução bastante próxima da outra, a mesma solução para esse chamado problema da transformação. Ao longo dos anos 80, o professor Gerard, junto com seu colega, Dominique Lévy, trabalharam com temas mais teóricos, e a partir dos anos 90, eles começam a trabalhar com temas mais históricos, mais de interpretação da economia capitalista, começam a desenvolver nos anos 90, e eu diria que esse livro é um ponto culminante da concepção que eles desenvolvem sobre a economia capitalista. E, em particular, sobre a fase que nós estamos vivendo, que é o neoliberalismo. O professor Gerard tem uma homepage que vocês podem acessar, só entrar no Google e acessar a homepage do professor Gerard. Tem material em português, bastante material em espanhol, além, digamos, em inglês. Existe toda a obra do professor Gerard, está praticamente em inglês. Este é o último livro que acabou de ser publicado, que se chama Grande Bifurcação. Acabou de ser publicado na França, que o professor Gerard trouxe, e outros trabalhos que o professor Gerard também estão publicados. Está este aqui, Ler Marx, que é junto com outros colegas, entre eles o Michel Louvet, que é um brasileiro, na verdade. Então, esse é o que assim, eu diria, para terminar a minha apresentação do professor Gerard. Talvez o professor Gerard é hoje o principal pensador marxista sobre essas questões que estão postas da questão da crise. Então, eu passo a palavra ao professor Gerard, vamos ouvi-lo. Isso é uma coisa que o professor Gerard, a cada país que ele vai, ele aprende a língua do país. Então ele vai nos falar em português hoje.